quando eu li essa receita, eu pensei, mas o que que é esse tal de creme fraiche, né? Nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito curiosa para saber qual que era o efeito que esse creme fazia na minha receita, o que que ele deixava de especial, por que usar esse creme. E esse creme ele é muito utilizado na Europa, principalmente. Ele é um creme francês, né? Até o nome diz que é um creme fraîche. Embora a tradução seja creme fresco, ele não é muito fresco. É um creme gordo que ele passa por uma fermentação e uma maturação. Então, não é tão fresco assim, né? A maturação quer dizer um envelhecimento ali em alguma temperatura, né, que seja a ideal para a maturação desse creme. Então, como que acontece? Existe uma leve fermentação de um creme que é gordo e essa maturação faz com que esse creme fique um creme leve, um creme que é agradável ao paladar. Fica um pouquinho azedinho assim e isso faz ficar muito agradável os preparos. Então, lá na Europa, principalmente, eles usam muito para adicionar molhos, porque isso dá uma textura muito boa para os molhos e eles conseguem misturar facilmente. É um creme muito gostoso. E nos bolos eles têm a função de deixar mais macios, mais úmidos. A leve acidez que ele tem proporciona, com alguns ingredientes aqui combinando, é uma textura muito gostosa e impressionante. Vocês não podem deixar de fazer. Quero mostrar primeiro para vocês. Eu postei uma foto desse creme, né? Mas eu sei que as pessoas ficam curiosas para ver a textura dele, porque olhar na foto você até consegue imaginar. Mas aqui eu tenho ele prontinho e quero mostrar para vocês a textura desse creme. Então, assim, ó, ele fica... Deixa eu ver para qual câmera que eu vou mostrar para essa aqui, acho que está mais perto. Aí, olha só. Ele fica aqui, a luz está bem em cima. Deixa eu tentar mostrar ele aqui mais pertinho. Ó, ele fica assim, pastosinho, né? Ele não fica líquido, não fica, ó, ele não escorre da colher aqui. Quando eu tô virando a colher, ele não escorre. Então, ele fica numa textura bem aveludada, ó. Se você for ver, é uma textura cremosa, mas ao mesmo tempo é bem firme, né? Ele é mais firme do que o creme de leite fresco, mais firme do que a nata em si, e ele fica nessa textura. Certo? Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar assim, Débora, posso fazer esse creme e congelar? Então, por isso, para eu poder responder essa pergunta, eu fiz o teste para vocês. O que que eu percebi quando eu congelei e descongelei esse creme? Ele, na verdade, não teve a mesma textura, ó. Deixa eu mostrar novamente para a câmera 3 aqui. Ó, ele fica com uma textura, quando ele descongela, ele fica com uma textura mais aguadinha, ó. A água, ela meio que separa do creme. Então, eu não sugiro que vocês congelem, porque vai mudar um pouquinho a textura. Em sabor, até ele não muda, não muda o sabor, mas a textura dele muda um pouquinho. Então, como ele fica mais separadinho da água, eu sugiro que vocês façam quando vocês forem utilizar, mais ou menos na quantidade que vocês forem utilizar, para não ter que ficar guardando, congelando. Se for muito necessário, vocês congelam para não desperdiçar o ingrediente, mas eu sugiro que vocês façam na quantidade adequada. Quando você faz esse creme, esse produto que se parece muito com o creme fraiche, porque o creme fraiche mesmo a gente não tem aqui, eu não tenho como produzir o original, né? Porque ele é feito lá na Europa, com processos que eles definem lá. Aqui eu vou fazer um produto muito próximo com ingredientes que eu tenho à mão. Então, quando eu for fazer esse creme, eu vou fazer mais ou menos na quantidade apropriada que eu vou utilizar para não ter que ficar guardando e congelando e descongelando. Então, já calcula mais ou menos quanto você vai fazer, quanto você vai precisar na tua receita. Você pode guardar esse creme que você vai fazer por até uma semana na geladeira, então você pode usar ali para alguns preparos durante a semana. Experimenta colocar nos molhos aí, de repente faz um estrogonofe, coloca no meio para ver como que fica para fazer os testes, né? Para o creme chegar naquela textura lá, o que que eu vou precisar? Eu tenho aqui o creme de leite fresco, que na verdade não é o creme de leite fresco original, porque aqui na minha região é muito difícil eu encontrar esse creme de leite fresco e quando eu encontro ele é caríssimo. Então eu prefiro fazer com uma mistura de nata e leite, que eu faço misturas de proporções. Então, o creme de leite fresco, ele tem 35% de gordura.
A nata tem 45% e o leite tem 3%. Se eu misturar a nata com o leite numa proporção, eu posso chegar na quantidade de gordura que tem o creme de leite fresco. Então, eu faço uma mistura de 85% de nata para 15% de leite, da minha quantidade que eu vou utilizar, e eu tenho aqui uma quantidade de creme de leite fresco, né? Que é a quantidade de gordura que eu preciso. Então, ao invés de eu ir lá comprar o creme de leite fresco, eu particularmente faço com a nata e o leite. Então, eu só misturo os dois ingredientes. Aqui, eles até estão separadinhos ainda, porque eu só pesei as quantidades e coloquei aqui. Quando eu misturar, ó, ele vai ficar na textura do creme de leite fresco. Então, mas se você tiver acessível na sua cidade, se não for um absurdo de caro como é aqui, você pode fazer com o próprio creme de leite fresco. Débora, posso fazer com creme de leite de caixinha? Não. Essa mistura aqui, esse creme precisa dessa quantidade de gordura. Então, ou você vai fazer com o creme de leite fresco propriamente, ou você vai fazer com essa mistura de nata e leite. Não dá certo com creme de leite de caixinha, tá? Só para vocês já saberem, ó. Ficou uma textura como é normalmente o creme de leite fresco. Mostra lá pra câmera. Deixa eu mostrar para dois aqui, para ver como que fica a iluminação dela. Ela também pega bastante luz aqui. Isso. Mais pertinho ela fica melhor para ver, ó. Essa é a textura do meu creme de leite fresco, que eu faço com nata e leite, tá? Essas são as facilidades que a gente consegue encontrar na confeitaria, adaptar, né? Sempre tem como a gente adaptar alguma coisa. Eu tenho aqui, então, 100 gramas de creme de leite fresco. Eu tenho aqui 25 gramas de iogurte natural, tá? Tem uma particularidade do iogurte natural que eu quero comentar com vocês. No mercado, existem uma porção de iogurtes naturais, várias marcas, vários tipos. Só que, se você olhar no rótulo das embalagens dos iogurtes naturais, vários deles têm na sua composição espessantes, leite em pó. Então, assim, não é o leite e o leite fermentado, né? O que eu preciso no iogurte natural? A fermentação, esses micro-organismos que vão fermentar, né? Que são micro-organismos vivos, que a gente chama. Eles vão fermentar e vão, né, se tornar o iogurte. A indústria, às vezes, para deixar o iogurte mais firme, mais gelatinoso, eles colocam alguns espessantes para parecer que é um iogurte encorpado, né? Coloca espessante, coloca leite em pó, e eles vão colocando ingredientes para tentar dar uma aparência melhor para o iogurte. Mas para esse preparo, o que é legal? É eu pegar o iogurte o mais puro possível. Então, assim, eu trouxe para vocês o que eu gosto de comprar. Não estou fazendo propaganda da marca, tá? Não gosto de falar sobre marca, mas eu preciso falar sobre esse detalhe para vocês. O da Nestlé, que é esse aqui, ó, o iogurte natural da Nestlé, ele tem apenas 2 ingredientes. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Ele tem leite pasteurizado integral, leite pasteurizado que foi elevado a uma certa temperatura, reconstituído, né? E fermento lácteo, que é um micro-organismo que está agindo aqui nesse iogurte. Ele só tem esses ingredientes, então ele é bem purinho. Quando eu quero fazer, por exemplo, iogurte natural em maior quantidade, eu uso esse aqui, porque é o micro-organismo que tem aqui dentro que vai fazer aumentar, né? Ele vai aumentar uma colônia, vamos supor assim. Então, é importante que não seja aquele iogurte cheio de espessante, cheio de leite em pó, porque não vai fazer o efeito que eu preciso para esse creme, tá? Então, quanto mais puro for o iogurte, melhor vai ser o resultado do seu creme. Então, procure, leia a embalagem, leia o rótulo e procure quais são os ingredientes que compõem esse iogurte. Se vocês encontrarem dessa marca ou outra que tenha muito pouco ingrediente, só 2 principalmente, é melhor, tá? Então, aqui eu misturei o iogurte ao meu creme de leite fresco e vou colocar ainda 5 gramas de suco de limão. Aqui eu vou peneirar porque... Não, deixa eu só separar aqui com uma colher, que veio uma sementinha do suco do limão junto. E eu não quero essa semente no meu creme. Isso. Então, aqui tem 5 gramas. Então, eu só vou misturar, sem segredo nenhum, não vou bater, é só uma leve mistura. E olha, ele tá num ponto líquido, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, 3. Ó, vou colocar bem pertinho para vocês verem aqui a textura sem que a iluminação atrapalhe.
Ó, tá uma textura líquida, né? Ele tá muito diferente daquela textura que vocês viram ali, que é a textura final do meu creme, ó. Se vocês forem olhar, isso aqui é resultado disso, tá? Mas o que que acontece? Como que ele fica nessa textura final ali? Como eu disse, esse creme, ele ele é formado a partir de uma fermentação e de uma maturação. O que que vai fermentar aqui dentro? O próprio iogurte natural, com o limão, vão agir aqui para espessar esse creme de leite fresco, ele vai ficar mais espesso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar aqui, deixei homogêneo, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir com um paninho, eu não trouxe o paninho aqui, mas eu vou cobrir com um paninho limpo, de preferência esses paninhos que a gente não reutiliza depois, né? Um paninho novinho, Perfex, podia ser. Cobrir com esse paninho, para quê? Para que essa mistura que está aqui dentro, para que ele possa respirar. Eu não posso cobrir com plástico filme, porque não passa ar, ele não respira, ele não vai agir. Então, tem que ser com um paninho, algo que transpire. Então, você vai envolver aqui com um paninho e vai deixar fora da geladeira. É importante que você consiga deixar numa temperatura entre 20 e 30 graus, tá? Você vai deixar por pelo menos 24 horas. Vai deixar 24 horas fora da geladeira, só coberto com um paninho. O que que eu fiz? Eu cobri com um paninho e deixei dentro do meu forno, porque eu sei que ali no forno ninguém mexe, só eu que mexo no meu forno, né? Então, deixei ali no forno, tava uma temperatura entre 20 e 30 graus. Hoje, que está mais friozinho, talvez esteja menos de 20 graus, o que que eu posso fazer? Eu posso aquecer o meu forno um pouquinho antes e deixar ele esfriar, morninho, assim, eu coloco essa mistura lá dentro envolvida num paninho. Aquele calor vai agir aqui nessa mistura e vai fazer iniciar essa fermentação. Quando inicia essa fermentação, esse creme vai encorpando, ele vai ficando mais firme. Então, 24 horas fora da geladeira. Quando der as 24 horas, eu vou ver que esse creme vai estar bem mais espesso, ele vai estar bem mais firme. Depois dessas 24 horas, eu vou levar para a geladeira e vou deixar mais 24 horas antes de eu consumir. Então, eu vou precisar de 2 dias para fazer esse creme ficar pronto, tá? Um dia ele vai ficar maturando fora da geladeira e mais um dia ele vai ficar dentro da geladeira. Depois desse período, eu posso utilizar esse creme em até uma semana, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui em até uma semana. Como eu falei para vocês, o congelamento vocês até podem fazer, mas eu não recomendo porque quando você descongela, ele vai soltar um pouco da água que tem no creme e não vai ter a mesma textura. Então, tentem fazer na quantidade que vocês forem realmente utilizar.